Pronto, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Pronto, agora sim. Eu vou falar um pouco sobre esse texto. Eu vou pedir desculpa aos irmãos, porque vai ficar um pouco técnico, porque a palavra fala aqui de tempo, e eu quero falar um pouco sobre tempo. E eu acho que é importante todo cristão conhecer a parte, como é que eu posso falar assim, mais próximo da ciência que a Bíblia fala, porque a Bíblia é um livro completamente científico. E isso não é por acaso. Isso não é por acaso. A palavra de Deus diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E depois disso foi a manhã, a tarde, a noite, o primeiro dia. Né? E a princípio, o dia ele faz sentido realmente com a luz, porque ele começa ao nascer do sol, ou seja, quando a luz chega na terra, e ele termina ao pôr do sol, quando a luz se põe. E olha que Deus divide o dia em três partes nesse momento. Ele divide em manhã, tarde e noite. Né? Ele faz separação do dia e da noite, o dia ele ainda divide em manhã e tarde, colocando manhã do tempo que o sol nasce até o meio, onde dá meio-dia, o sol está lá no topo, é fácil de se reconhecer, você não precisa nem de um relógio nem nada. E à tarde, o momento em que o sol começa a sair do topo até o momento que ele se põe. À medida que o tempo foi passando, os anos foram passando, o tempo foi se tornando mais valioso. Antes, no início, o homem não dava tanto valor. Não, está de manhã, já era o suficiente saber que estava de manhã. Está de tarde e está de noite. Mas o tempo foi passando e o tempo foi se tornando mais valioso aos olhos dos homens. Então foi necessário se dividir o tempo em mais pedaços para que a gente conseguisse dividir melhor. Logo começaram a dividir a noite também. Falou, nós vamos dividir a noite aqui em noite e madrugada. Isso dividiu o dia em 4 partes iguais, 4 vigílias. Mas aí quando os egípcios chegaram, eles dividiram a noite em 12 pedaços e o dia em 12 pedaços também. E aí se dividiram em horas. E o dia teve 24 horas a partir dos egípcios. Mas depois os babilônios chegaram e eles tinham um sistema de contagem de 60. Então o nosso sistema de contagem é até 10, né? E aí já virou outra, vai para a dezena, depois vai para a centena. Mas eles contavam de 60 em 60, eles tinham 60 símbolos. Então eles dividiram essas horas em 60 também. E inventaram um minuto. E eles eram exagerados, eles não usavam na época, mas eles também dividiram de novo o minuto em 60. E chamavam de segundo. Quando eles dividiram a hora em 60, eles chamaram de minuta prima, ou seja, a primeira parte pequena. E quando eles dividiram o minuto em 60, eles chamaram de minuta secunda. E aí vem o nome segundo, porque é a segunda parte pequena da hora. E eles dividiram em 60 novamente. E aí nós temos o segundo que nós temos hoje. Claro, tem algumas diferenças. Naquela época o segundo valia 3,3 segundos, por causa de uma contagem do tempo dos babilônicos. Mas quando foi importado pelos gregos, eles pegaram as horas egípcias e os minutos segundo babilônicos e acabou nessa mistureba, chegando no tempo que nós temos hoje, contado em horas, minutos e segundos. Mas o tempo ainda foi ficando mais valioso. E depois nós começamos a contar os centésimos de segundo, nas provas de corrida, nos cálculos matemáticos, os centésimos de segundo começaram a ser contados, porque o tempo já deveria ser medido dessa forma. E hoje o tempo é tão absurdamente valioso, que você tem um aparelho no seu bolso, que conta o tempo em bilhões de parte de segundo. Talvez o seu celular trabalhe a 1,2 GHz, né? Ou seja, 1,2 vezes 1 bilhão de parte de segundo. Ou seja, é um segundo dividido por 1,2 bilhões. Talvez você tenha um celular mais novo, um iPhone, ele trabalhe com 2 GHz. Quer dizer que ele divide o segundo em 2 bilhões de partes. E em cada uma dessas pequenas partes ele faz uma tarefinha
minúscula que seja, mas ele faz isso tão rápido que essas pequenas tarefas simples acabam se tornando coisas extremamente complexas. E num clique de botão, aos nossos olhos, parece instantâneo o que se acontece. Porque o tempo está ficando valioso. O tempo está ficando valioso. Hoje a ciência já divide o tempo em 9,1 bilhão de partes por segundo. É o tempo da frequência da radiação. É quanto tempo demora para uma onda de radiação subir e descer. Mas quando Deus começa com isso tudo, Ele primeiro cria a luz, e como eu falei, a luz faz sentido, porque o dia é quando a luz nasce, né, quando a luz começa a chegar na Terra até quando a luz se põe. Mas acontece que a gente descobre, no início do século passado, em 1905, através de um descendente de judeu, que o tempo, ele depende da luz. Existe uma relação entre o tempo e a luz. Existe uma relação entre a passagem do tempo e a velocidade da luz. Albert Einstein escreve isso em 1905. Em 1907, outro judeu, Hermann alguma coisa, que eu não vou lembrar o sobrenome dele, ele descobre que o tempo se relaciona com a luz e com a gravidade da mesma forma que o espaço se relaciona com a luz e a gravidade. E aí ele começa a chamar o tempo de quarta dimensão espacial. E aí em 1915, quando Einstein termina sua teoria da relatividade, também ajudado por ele, mas Hermann infelizmente já tinha morreu muito novo, 44 anos, apendicite. Ele escreve que não só o tempo é uma quarta dimensão, mas como a contagem de espaço e de tempo não faz sentido sem a luz. E ele ainda diz mais, ele diz que se algo conseguisse atingir a velocidade da luz, o tempo não passaria para ele, e ele poderia estar em todo lugar. E olha que interessante, não é todo lugar ao mesmo tempo, é todo lugar em todo o tempo. Porque nem o espaço faria sentido, nem o tempo faria sentido. Então ele pode estar em todo lugar, em todo o tempo. Mas se o tempo é uma das dimensões do espaço, por que nós só experimentamos ele em um sentido e aparentemente em uma velocidade, e não como as outras dimensões que nós somos livres para nos movimentar, não é? Não sei se você acha livre para se movimentar. Então eu quero que você tente se movimentar para baixo. Você não pode se movimentar para baixo, porque tem uma barreira, né? É o chão. Por isso que o pessoal fala, quando cair do chão não passa. Agora tenta se movimentar para cima. Você também não pode se movimentar para cima, porque tem uma força. Que força é essa? A gravidade. Então existe uma força que dá um sentido a esse movimento. O sentido é só para baixo. Agora, se eu tirasse o chão, o que é que ia acontecer com a gente? Ia cair. Você podia até botar uma força para ir para um lado ou para o outro, mas no sentido vertical você só ia cair. E o tempo funciona dessa forma. É como se você tivesse a gravidade, mas não tivesse o chão. Você só vai nesse sentido o tempo todo. Agora a gente sabe também pelos cálculos de Newton que uma força aplicada vai acelerando, acelerando, acelerando. Então quer dizer que se isso fosse verdade, com o passar dos anos a gente ia sentir o tempo passando mais rápido. Você sente o tempo passando mais rápido à medida que você vai envelhecendo? Sente, né? O que faz todo sentido com o cálculo físico da dimensão do tempo. É como se a gente estivesse caindo e acelerando através do tempo. Desde o momento em que a luz foi criada. Desde o momento do princípio. A quarta dimensão é absoluta. E ela tem outras características. Ela é indiscriminatória. Porque ela não faz acepção de pessoas. O tempo passa igual para todo mundo. Todo mundo acorda com a mesma quantidade de segundos no dia. E não há nada que ele faça que mude isso. Tem gente que parece que o dia tem 36 horas. Tem gente que parece que o dia tem 48 horas. Consegue fazer um bocado de coisa naquele mesmo tempo. É impressionante. O que é que você vai fazer hoje? Rapaz, hoje eu vou resolver isso, isso e isso. Eu normalmente separo 3, 4 coisas para resolver no dia. Rapaz, tem gente que resolve umas 20 coisas no mesmo dia. Eu não sei como é que consegue fazer isso.
Tinha até uma propaganda engraçada que uma mulher aparecia na televisão e fala: olha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu trabalho na minha igreja, eu não sei o que lá, eu tenho um sonho de não sei o que lá, eu pratico tal esporte, sou medalhista. Aí ela fala assim: sabe como é que eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito. É assim que ela consegue fazer todas essas coisas, fazendo tudo mal feito. Porque o tempo é o mesmo. Não importa a sua classe social, a sua cor, onde você mora. Não importa, o tempo é o mesmo. O tempo também tem outras características. Ele não pode ser poupado. Não dá para você guardar umas horas de hoje para usar amanhã. Não, agora eu não tenho nada para fazer. Eu vou guardar essas horas aqui para eu usar em outro momento. Não dá para fazer isso. Também não dá para você aplicar o tempo. Falar, olha só, eu vou plantar tempo aqui para ver se eu colho mais tempo depois. Isso não existe, não é nenhuma garantia de que você vai ter mais tempo. Você pode fazer de tudo para melhorar a sua saúde, pensando em ter mais tempo, mas isso não é garantia. Isso talvez evite uma forma do tempo acabar, mas todas as outras, você ainda vai estar suscetível ao tempo. E para quem acha que não precisa de Deus, porque Deus não lhe deu nada, e acha que tudo que eu conquistei com a minha força, eu quero que você olhe para o tempo, e pense quem te dá tempo todos os dias, porque nada que se conquista faz sentido se não tiver tempo para usufruir, e nada que conquista pode ser conquistado sem tempo hábil para fazê-lo, de maneira que o tempo é algo que nós não temos nenhum controle, apesar de fisicamente ser possível pará-lo, e apesar de um absurdo até retrocedê-lo, apesar da física dizer que você precisaria de energia infinita para conseguir voltar no tempo. Quem tem energia infinita? Quem você acha que é capaz de fazê-lo? E o texto diz para a gente: ensina a contar os nossos dias. A contagem de dias começa na criação. Existe uma sabedoria em aprender a contar os dias. Esse texto é maravilhoso. Alguns versículos antes ele vai falar das marcas da conquista, lá em Salmos 90. Porque quando a pessoa chega a ter 80 anos, não importa tudo que ela conquistou, ainda assim, por mais que ela se esforçou, vai ter um cansaço natural. Não tem como. É natural o cansaço. E mais adiante ele fala: alegra-nos pelos dias de aflição. Ele não está falando que ele fica feliz de ter sofrido, mas ele está falando para Deus o alegrá-lo agora, porque o tempo de aflição já passou. Então é momento de se alegrar. A sabedoria na contagem de dias está em reconhecer o momento e reconhecer que esse momento vai passar. Essas duas coisas. Tem um texto muito famoso sobre sabedoria, que diz que quando um rei, ele estava para morrer, ele chamou seu filho, que ia reinar em seu lugar. E ele falou: filho, eu vou lhe dar um presente. E ele entrega para o filho 2 papéis, 2 rolos. E ele falou: olha, esse daqui você vai abrir no seu dia mais feliz. E esse aqui você vai abrir no seu dia mais triste. E ele morre, e o filho assume. E num momento de uma grande festa, de uma grande conquista, onde estava tudo bem no reino, o filho dele entra à noite no quarto ali, depois de tanta festejar, e pega aquele rolo e fala: com certeza hoje é meu dia mais feliz. E ele abre aquele rolo, e o pai escreveu para ele: filho, alegra-te, mas se lembre, vai passar. E depois de alguns anos, no momento de uma derrota, no momento de uma grande perda, no momento de grande dor, uma guerra perdida onde filhos morreram, ele entra quase que desesperado naquele quarto, pega o rolo que o pai deixou do dia mais triste, fala: um dia pior que esse é impossível, eu morreria. E quando ele abre, está escrito: chore agora, mas lembre-se, vai passar. Vai passar. Tudo passa. Tudo passa.
Reconheça o tempo e reconheça que ele passa. Se você vira e fala assim, olha, eu estou no meio de uma dificuldade, o que é que você pode me dizer agora que eu estou no meio da dificuldade? Bom, eu posso te dizer uma coisa, não pare na dificuldade. O pior lugar para você parar é a dificuldade. Você está seguindo na sua vida cristã, você tem um objetivo, e aí você se encontra em meio à dificuldade, e você se desespera e fala, é a dificuldade, eu vou parar. Você vai parar na dificuldade? Você não acha que a dificuldade é o pior lugar para você parar? Qual o sentido de se parar na dificuldade? É aí mesmo que nós devemos continuar para sair dela. Soltar a mão de Deus no meio à dificuldade não faz sentido, porque isso vai te desacelerar. Isso vai fazer com que você permaneça no lugar. Imagine que o pastor está levando as ovelhas, e agora ele atravessa o vale da sombra da morte, e uma das ovelhas fala, este é o melhor momento para eu parar de seguir o pastor, porque ele me trouxe para o vale da sombra da morte. E qual sentido faz aquela ovelha parar naquele momento? Se aquele é o pior momento, ela vai permanecer aonde? Ela vai permanecer em seu pior momento. Não pare na dificuldade. Mas reconhecer o momento é também reconhecer o propósito. E isso nos faz não parar também na bonança. Porque você sabe qual é o seu propósito? O seu propósito não é algo terreno. O seu propósito não é algo material. Então, quando você estiver no seu melhor momento, quando você estiver no topo do que você achava ser possível, financeiramente ou de saúde, não pare ali. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, o seu propósito é maior que qualquer propósito terreno. Não pare, porque você vai deixar de conseguir a vitória completa por ter parado em algum momento em que você achou que estava confortável ou que estava bom. Olha o momento de Jó, em que ele era um dos homens mais ricos da terra, e olha o segundo momento, em que ele era o homem mais rico da terra e tinha o dobro de tudo que tinha antes. Nós não paramos, nós não retrocedemos, nós aprendemos a contar os dias, de tal maneira que conseguimos corações sábios. O crente não vive por fases, ele não vive por estações, não é o inverno que o entristece, não é a primavera que o alegra, mas existe uma constância em caminhar com Deus, porque a distância do sol não faz diferença, porque o nosso sol é Cristo Jesus, e Ele está sempre perto. E naquele momento em que parece que vai haver fome, nós temos o sol conosco, e naquele momento que parece que vai fazer frio, nós temos um sol conosco, e naquele momento que parece que está queimando de calor, nós lembramos que com Ele nem a fornalha nos queima. E por isso as estações não abalam a vida do cristão que está firme, que tem raízes. As raízes profundas, elas buscam a água em lugares que são escondidos aos olhos. E aquele que está firmado em Deus não seca. Ele passa pelas estações. Porque o tempo não controla Deus, é Deus que controla o tempo. Vai passar. Não se encha demais pelo que você tem ou pelo que você sabe, porque vai passar. Talvez daqui a uns anos você não tenha mais o que você tem, e já tenha esquecido o que você sabe, até mais atrapalhado. Vai passar. Não se entristeça demais pela situação difícil, porque o mundo dá voltas. Olha para o mundo de hoje, como ele dá voltas. O Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da terra, daqui a pouco ele estava inelegível, e agora já estava quase para ser preso, e de repente agora é presidente de novo, o homem mais poderoso da terra de novo. O pessoal diz que o mundo não dá volta, ele capota. Ele capota. As coisas mudam. Quem está por cima pode estar por baixo, quem está por baixo pode ficar por cima. Aqui na terra, mas lá no céu, Deus é constante e absoluto. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eclesiastes 4, eu vou ler o versículo 1 e 2. Tudo tem
o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que plantou. Olha, meus irmãos, nós sempre vivemos no mesmo tempo, no agora. O relógio só mostra um tempo, agora. Se você olhar para o relógio, um que esteja funcionando, é claro, né? Você vai ver que tempo? Agora. Daqui a alguns minutos você olha para ele, que tempo é? Agora. Nós vivemos o agora. Isso é fato. Como eu disse, nós estamos caindo no tempo. Nós não podemos mudar a direção do tempo na nossa vida. Então nós sempre temos que viver o agora. De tal modo que viver o passado não faz nenhum sentido para nós. Porque eu posso fazer o que eu fizer, eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar o passado. Eu só posso mudar agora. E viver o futuro também não faz sentido. Vai ter gente que vai estar falando, não, Tiago, você precisa viver o futuro. Olha o que a Bíblia fala sobre o homem que vivia o futuro. Ele enche os seus campos, ele faz uma grande colheita, e ele fala, eu vou levantar mais 2 celeiros aqui, porque o que eu tenho não dá para guardar no meu. E ele se farta e fica feliz, e Deus fala, tolo. Hoje mesmo levarão a tua alma, e o que tu tem, para que será? Não viva o futuro, não viva o passado. Nós vivemos o presente. Agora eu digo, na vida do crente há muitos tempos e um só propósito. O nosso propósito é a coroa, é a vida eterna. Não existe outro propósito na vida do crente. Só esse propósito. Há muitos tempos. E muitas estações. Mas um só propósito. Você não pode tocar no passado, ele é irretocável. Você não pode tocar no futuro, é inalcançável. Mas você pode viver o presente. E quando você entende isso, toda ansiedade não faz sentido. Porque você não pode fazer nada no futuro, então é melhor fazer o seu melhor agora. Faça sempre o seu melhor, é o que a Bíblia ensina. Faça como se fizesse para Deus. Sempre o seu melhor. E não se preocupe com o futuro. O futuro é de Deus, Ele já está lá. E o que passou, passou. Não tem mais o que falar sobre o passado. Mas quando o texto vai em Eclesiastes e fala, tudo tem tempo determinado, e há tempo para todo propósito, ele delimita esse propósito. Ele fala propósito, que propósito ele está falando? Leia aí o resto do texto, quem é que está aberto? Propósito, debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu. Acima do céu, só tem um propósito, alcançar a salvação. É o teu propósito. É isso que Deus te chamou. Mas não é alcançar de qualquer jeito. É fazer bonito. É levar outros com a gente. É dar exemplo. É fazer diferença. E aí, eu não vou me ater muito ao texto, mas eu tenho que falar do versículo 2. Ele diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ele dá 2 certezas para a gente. Aquilo que nasceu vai morrer. A morte, ela é inevitável. É igual Thanos naquele filme. Não tem jeito. Você vai morrer. Aqueles que você ama vão morrer. Daqui a 50 anos, provavelmente, poucos de nós estarão vivos. Isso é inevitável. Faz parte. Da mesma forma que nascemos. Isso foge do controle humano. E não há motivo para desespero para aquele que está aos pés de Deus. Porque isso pode fugir do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. Como lidar com a perda? Bem, entendendo que a vontade de Deus está acima da nossa. É a única forma. Entendendo que todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. Entendendo que aqueles que morrem com Deus, nós não temos um adeus com eles, nós só um até logo.
entendendo que nosso tempo só tem duas formas de acabar, e eu vou chegar lá. E a segunda coisa que ele fala é que há tempo de plantar e há tempo de colher. Não é isso que ele fala não. Olha, crente, arrancar o que se plantou, que é diferente de colher. Cuidado, porque às vezes a gente plantou algo que não deveria ter plantado, entendeu? E a consequência daquilo vai acontecer. Mas ele diz que há tempo de se plantar e há tempo de se arrancar o que plantou. Às vezes aquilo que foi plantado não foi o ideal, não foi o certo, mas se você não arranca o que se plantou, aquilo vai continuar gerando frutos. E que tipo de fruto sai de uma árvore ruim? Frutos ruins. Então a Bíblia fala, olha, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Porque deixar com que essa árvore fique gerando frutos novamente, vai te machucar novamente. E é melhor arrancar o que se plantou. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o joio e o trigo. Ele diz que os servos plantaram o trigo, mas o inimigo semeou o joio. E ele diz que o trigo será colhido e o joio será arrancado e jogado ao fogo. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Se aquilo não está trazendo prosperidade, se aquilo não está trazendo paz, se aquilo não está trazendo bênção, é hora de se arrancar o que se plantou. Talvez alguém fale assim, então eu tenho que arrancar o meu marido que não foi uma boa plantação. Não. Arranca é o que tu está plantando no teu casamento, é isso que tu tem que arrancar. Viu? Toma cuidado para não interpretar a Bíblia à nossa vontade. Né? Aí a Alessandra de vez em quando fala assim comigo, mas Deus proverá. Eu falo, Deus proverá para o propósito dele, não para o nosso. Olha, toma cuidado com o que anda fazendo com os teus recursos, porque um texto sem contexto vira pretexto para se fazer o que quer, e depois ainda vira e fala assim, é porque Deus deixou isso acontecer comigo. Não é bem assim. Arranque o que você plantou, não o que Deus plantou na tua vida. Mas como eu disse, há duas formas do tempo acabar. Ou o tempo se finda, ou se cumpre o propósito. A palavra de Deus diz que há propósito para todas as coisas na terra, mas na vida cristã, no mundo espiritual, só há um propósito: alcançar a coroa, alcançar a salvação. É para isso que estamos aqui, é para fazer a vontade de Deus, é para devolver parte do tempo que Ele nos deu, é para viver em gratidão, é para ter sabedoria na contagem desses dias e saber onde estamos usando, porque não dá para aplicar tempo e ganhar mais tempo, mas dá para aplicar o tempo e conseguir qualquer outra coisa com o tempo que você tem. O tempo é capaz de todas as coisas, e há tempo determinado para todo propósito aqui, mas às vezes nós nos focamos no propósito daqui, e não lembramos que o tempo também está determinado para as coisas celestes, para as coisas espirituais, e que nosso tempo irá acabar de uma das duas formas: ou a ampulheta da nossa vida vai acabar areia, e nós vamos ter que partir, ou o nosso propósito vai se findar, e nós vamos ter que partir. A pergunta é: de que forma você quer partir? Chegou no limite do tempo que Deus lhe deu, e agora você vai? Ou você cumpriu o seu propósito, combateu o bom combate e guardou a fé? Como o seu tempo vai acabar? Eu quero que você reflita naquilo que ainda é propósito de Deus na sua vida. Porque, como eu disse, não é o tempo que controla Deus, mas Ele que controla o tempo. Ele dá e toma como quer, Ele o renova. Há sempre tempo para o propósito de Deus, porque a palavra de Deus diz que enquanto há vida há esperança. Esperança de quê? De ficar rico? Esperança de quê? Esperança de se cumprir o propósito de Deus na tua vida.
enquanto há tempo, há esperança. Eu quero que você pense em onde você tem aplicado o seu tempo, o recurso mais importante da sua vida e dos últimos dias, que era contado em manhã, tarde e noite, depois começou a ser contado em horas, e foi ficando mais valioso, contado em segundos, minutos, segundos. Hoje são contados não em centésimos de segundos, mas em bilionésimos de segundos, pelos processadores das máquinas, que calculam tudo que nós fazemos. O tempo tem ficado mais e mais e mais precioso. E para onde temos oferecido nosso tempo? O tempo vale mais do que o dinheiro, meus irmãos. E aquele que gasta o seu tempo correndo atrás da vida, a perde. E aquele que entrega o seu tempo, abrindo mão de sua vida, a ganha. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu olho para o tempo de forma impressionante quando eu olho para Jesus, porque o ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Em 3 anos, Jesus fez mais e melhor do que qualquer um pode fazer na vida inteira. Eu ouço algumas pessoas falando, o meu ministério tem 30 anos. A Joyce Meyer mesmo fala, meu ministério já está fazendo 50 anos. O ministério de Jesus foi 3 anos. E olha o que ele pode fazer em 3 anos. O tempo para Deus não tem sentido. A Bíblia diz que 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo para Deus não é como o tempo para mim e para você. Ele não tem valor da mesma forma que tem para mim e para você. A paciência de Deus é infinita, mas o nosso tempo não. Eu queria que ele se colocasse de pé. Eu já falei isso aqui. Eu me assusto com a paciência de Deus. Se ele tiver que deixar o povo dando volta por 40 anos, ele vai deixar. Não tem problema. Se ele tiver que deixar Moisés no deserto, criando ovelha por 40 anos, para Deus 40 anos é um estalo. Na verdade, não é nem um estalo, porque como eu falei com vocês na relatividade, ele já está lá. Ele não sente a passagem do tempo. Porque algo que se move na velocidade da luz, ela não sente a passagem do espaço, nem do tempo. Então ele já está lá. E quando a pessoa fala que para Deus 1000 anos é como um dia, ela ainda erra e erra por muito. 1000 anos para Deus é instantâneo. Deus não fica impaciente, porque Ele já está onde a coisa aconteceu. Isso é assustador para nós. Porque às vezes o que nos impede de chegar no lugar onde queremos chegar, e tira a nossa paciência, para Deus é instantâneo. E eu ainda vejo gente querendo fazer quebra de braço com Deus. Vamos ver quem vai ceder primeiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? É como um filho que birrou com o pai. Ele falou assim, você só vai comer esse prato aqui, demora o tempo que demorar. E ele fala, então eu não como mais. Ah, meu irmão. Se o pai for firme, o menino come até cebola, porque uma hora a fome bate. Uma hora a fome bate. E se quebra a birra. E que bom quando Deus é assim com a gente. É ou não é? Quando Deus quebra a nossa vontade. Quem quer que Deus quebre a sua vontade? É tão bom quando Deus despedaça a nossa vontade, porque a vontade dele é o melhor. Olha o que ele faz com Jonas. Ele despedaça a vontade de Jonas. E ele depois reconhece e fala, o teu amor me persegue. Me persegue. Mas na hora, porque você me odeia? Porque eu tenho que passar por isso? Não olhe dessa forma. Saiba reconhecer os dias. Saiba fazer o cálculo deles e falar, vai passar.
Deus tem algo melhor na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, Tu é o dono dos nossos dias, Pai. Ó Deus, estamos onde estamos por Tua permissão, Deus. E muitas vezes, Deus, estamos onde estamos, Deus, porque somos cabeça dura, Pai. Ó Deus, mas nós sabemos, Pai, que o Teu propósito é absoluto, Pai. Ó Deus, faz-nos parte do Teu plano, Pai. Ó Deus, faz-nos parte, Pai, da história que Tu quer contar, Deus. Ó Deus, nós não queremos ser, Deus, aqueles que não são citados em Teu livro. Ó Deus, mas nós queremos ser parte da Tua história, Pai. Ó Deus, nem todo ministério é público aos homens. Ó Deus, nem todo ministério parece ser grandioso aos homens. Ó Deus, mas eu sei que Tu tem ministério em nossas vidas, Pai. Ó Deus, e o nosso tempo não se findará, Deus. Não se findará antes que esse ministério se cumpra, Pai. Ó Deus, Tu disse que ainda na velhice nós teríamos sonhos, Pai. Ó Deus, Tu disse que ainda na ignorância da juventude, Deus, nós teríamos uma visão ampliada, Deus. Deus, dá entendimento ao Teu povo, Pai. Dá sonho ao Teu povo, Deus. Ó Deus, para que entendamos, Pai, que Tu é o Senhor do tempo, Deus, o nosso de todos os outros tempos, Pai. Ó Deus, que nós possamos, Pai, nos mover livremente, Pai, através desse tempo que Tu nos deste, Pai, para fazer a Tua obra, Deus, sem empecilho, Deus. Ó Deus, porque o final do nosso tempo não será uma barreira, mas um encontro contigo, Deus. Ó Deus, eu Te agradeço, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém.